Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá rapaziada? Seguinte, no vídeo de hoje vamos comentar primeiramente sobre um projeto, de um token que pretende revolucionar a maneira ali de como seria distribuído o dinheiro, falando agora nessa renda básica universal, que virou agora aí um tipo de jargão na boca de muitas pessoas que nem sabem ao menos o que isso significa, e aqueles que sabem o conceito não entendem muito de economia, não sabem os princípios básicos da economia para ver ali se tal tipo de projeto teria ali uma exequibilidade na vida real, tá? Mas vamos falar aqui desse token que pretende ali, conceder essa renda básica universal, que seria basicamente ali garantir a todas as pessoas de um grupo a mesma quantidade de dinheiro, independentemente do trabalho que fosse produzido, tá? E esse grupo poderia ser um país, poderia ser o mundo todo, poderia ser apenas investidores de um projeto. Mas vou te falar aqui porque eu acho esse tipo de projeto, digamos assim, muito suspeito e muito perigoso, principalmente para aquelas pessoas que eles dizem aqui defender e garantir tal renda, tá? Então, muito cuidado com esse tipo de proposta para você que pensa que vai se dar bem. Vamos falar nesse vídeo também sobre um investimento ali de R$1000 que deixou um cara milionário. É isso mesmo que você está ouvindo, esse tipo de fala, e o título desse vídeo não é clickbait, você já vai saber o porquê esse cara que fez um investimento tão baixo conseguiu sair ali com uma rentabilidade tão alta, e isso poderia acontecer com qualquer pessoa que fizesse a mesma coisa que ele fez. Então, ficou curioso para saber o que teria acontecido e está cheio de dúvidas? Fica comigo até o final desse vídeo que você vai ter ali com certeza as respostas para essa dúvida. Demorou? Agora, só um recado rápido para aqueles que ainda não são inscritos aqui no canal, para se inscreverem, além disso, darem like e compartilharem com geral. Tem alguma dúvida? Deixa aqui embaixo nos comentários. Quer trocar uma ideia comigo ou então receber notificação dos próximos vídeos lá pelo WhatsApp? É só adicionar esse número que está passando embaixo na sua tela aos seus contatos e me mandar um oi. E claro, quer participar de uma sala inteiramente grátis de criptomoedas? É só acessar o primeiro link aqui embaixo na descrição. Recado dado, agora vamos comentar aqui primeiramente sobre essa questão desse projeto de renda básica universal, que sim, o discurso é muito bonito, essa história de igualdade, que ninguém ficaria na pobreza, ninguém passaria miséria. Já sei que vai ter gente ali me taxando de tudo, dizendo ali que eu defendo o empresário malvadão, que eu quero que as pessoas fiquem na miséria, e não é bem assim que a coisa funciona. Pelo contrário, eu viso justamente ali o desenvolvimento pessoal da maioria das pessoas, daquelas que são produtivas, e não dos parasitas que geralmente ganham com esse tipo de discurso, ou até pode haver um sentimento de boa índole, pessoas que têm ali uma boa fé, que têm ali um certo tipo de sentimento de querer transformar a realidade de muitas pessoas, só que mesmo para essas pessoas, elas não sabem ali os fundamentos básicos da economia, não sabe como é que funcionam as relações humanas para saber se esse tipo de projeto seria possível, se seria execuível no mundo real. Só que agora essa ideia aí de renda básica universal, que geralmente compõe ali projetos de políticos que geralmente são mais alinhados à esquerda, agora está partindo para o ramo das criptomoedas. E nesse caso aqui, que seria aqui um projeto particular, não envolveria ali dinheiro público, ou melhor, dinheiro roubado de imposto, que dizem que é dinheiro público, mas não existe esse negócio de dinheiro público sob a ótica libertária, é dinheiro roubado de forma coercitiva que alimenta o bolso de muitos parasitas que nada produzem. Ah, Rodrigo, mas tem gente, cara, que precisa e que recebe parte desse dinheiro. Sim, concordo plenamente com você, mas a maioria desse dinheiro vai para o bolso ali de quem não precisa, tá? De quem apenas parasita, não trabalha ou trabalha muito pouco e tem salários altíssimos, seja aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em países europeus. Isso aí não muda muito, o que muda é a alíquota recebida por essas pessoas e também os sistemas de corrupção, mas no geral o sistema é muito similar independentemente dos países. Só que esse projeto aqui é um projeto privado, então caso dê problema, e eu creio que há 90% de chances de dar problema, e você vai saber por que eu não estou exagerando, deixa eu só explicar aqui isso que eu estou falando, tá? Há uma grande chance desse projeto aqui fracassar, só que nesse caso aqui será dinheiro particular, será dinheiro de pessoas que voluntariamente queiram se associar a esse projeto, afinal o projeto pretende ali conceder de forma igualitária, e assim, no discurso é muito bonito, é um tipo de verniz brilhoso que cobre uma madeira
podre e fétida, que seria ali o discurso da igualdade ali nos recebimentos. E isso nunca daria certo nem aqui, nem na China, nem em qualquer outro lugar do mundo, afinal pessoas são diferentes, pessoas têm produtividades diferentes. Então vamos colocar aqui um tipo de exemplo para que você entenda, tá? Vamos dizer que uma pessoa A, ela produz, seja em vendas ou então no próprio trabalho dela, ela produz 50 mil reais. Ela teria um salário ali de 5 mil. Porque a outra pessoa que produz cerca de 10 mil reais ou apenas 5 mil reais teria um salário de 5 mil também. Não faz sentido isso. Inclusive a pessoa que dorme pouco, trabalha muito, vive só para o trabalho, só anda viajando a caráter de negócio, porque ela iria se esforçar num tipo de empresa, então num tipo de projeto, sendo que outra pessoa que poderia dormir cerca de 12 horas por dia, trabalhar apenas 2 horas e receberia a mesma quantidade de grana. Então, se você colocar ali no sentido da justiça e dos incentivos, esse tipo de projeto já começa ali a ter as suas falhas. Nesse caso aqui, não seria um tipo de projeto de trabalho em si, mas seria um projeto aqui de investimento. Então, vamos dizer que uma pessoa que colocasse $1000 recebesse a mesma recompensa de quem colocou 10 milhões. Isso não faz sentido, pelo menos para mim, tá? Claro que para muitas pessoas isso aqui vai ser completamente compreensível, né? E as pessoas podem dizer, ah, Rodrigo, o cara que colocou 10 milhões pode ser um filantropo, pode ser uma pessoa que não se importe com o dinheiro. Aí é diferente. Isso não se trata de investimento, se trata de uma filantropia. Ele poderia dar esse dinheiro diretamente a essas pessoas, sem colocar dinheiro nesse projeto, que seria muito mais eficiente e muito menos trabalhoso. Então, de fato, já começam ali as primeiras distorções. E além disso também, a própria fundadora do projeto, conhecido como Good Dollar, ela disse que o projeto vai ter ali alguns tipos de tecnologias especiais, né, para que o projeto saia de fato do papel. Tecnologias essas que ainda nem existem. Então, como é que a pessoa vai projetar algo, vai anunciar algo ao público, só que a tecnologia que seria suficiente para a existência do projeto ainda não existe? Isso não faz sentido algum. E assim, eu não estou dizendo que a fundadora seja uma picareta, mas esse tipo de discurso se associa ao discurso de um picareta. Mas esse projeto, de qualquer forma, eu acho bem interessante de se estudar e ver ali quais seriam os mecanismos de governança de tal projeto. Mas saindo aqui dessa notícia, vamos falar sobre o investidor ter colocado cerca de R$1000, um pouco mais que isso, e ter retirado em valores convertidos atualmente, né, se você pegar a cotação do dólar, cerca de R$1.300.000. É isso mesmo que você está ouvindo. Esse aí foi o verdadeiro investimento Stonks. E essa sim seria, digamos assim, uma das melhores formas de você sair da pobreza. Afinal, o cara ganhava salário mínimo, não foi aqui no Brasil, tá? Já para deixar muito bem claro isso, foi lá na gringa, mas o cara não era rico, ganhava salário mínimo, passava ali uma certa dificuldade para sustentar a família, morava junto com a família e testando ali várias estratégias de investimento, o cara conseguiu achar uma brecha ali, tá? Achou um bug. Afinal, esse tipo de modalidade de investimento não é tão comum assim. Se vocês estão pensando que em qualquer tipo de criptomoeda vocês vão achar essa oportunidade, sinto muito em lhes dizer, mas vocês estão muito enganados. E também isso é bem raro, só que como esse cara aqui já tem uma certa frequência, né, testando algumas estratégias, ele já conseguiu identificar um modelo, esse padrão de acontecimento e já tende até a replicar esse modelo de investimento para outras criptomoedas que possam ter bugs parecidos. Tá? E claro que algumas pessoas vão considerar esse tipo de investimento, né, um tipo de roubo. Afinal, o cara estaria meio que se aproveitando de tal tipo de brecha, de tal tipo de bug. Só que ele se defende, tá colocando a visão dele, isso aqui não representa que eu penso da mesma forma. Ele fala que o bug estava lá e que ele apenas estava fazendo um investimento completamente legítimo, tá? Que se ele não fizesse, outra pessoa assim faria. Mas o que teria acontecido? Teve um token conhecido como CeFi, que foi um tipo de token clonado do projeto Yearn Finance, conhecido mais popularmente como EFI, aquela criptomoeda que acabou até passando o preço do Bitcoin por unidade. Não sei se vocês estão lembrados, mas eu até comentei sobre ela aqui no canal. Mas esse projeto aqui teria um tipo de sistema completamente diferente, né, de rebase, que esse sistema em si alteraria alguns tipos de configurações do projeto mediante ali
a relação de oferta e demanda, então consequentemente o preço unitário das criptomoedas também meio que seriam alterados e consequentemente o preço da unidade dos tokens seriam alterados também, tendo em vista essa relação oferta e demanda. Só que devido a um bug de ajuste de preço desse projeto, né, um projeto em que ele teria adquirido 2 criptomoedas por $200, só que por causa de um bug no projeto, o preço do projeto continuou com o preço antigo, tá? E ele teria feito a aquisição de algumas criptomoedas. Certamente, com esse tipo de alteração em algumas configurações, deve ter havido ali uma inflação de moedas. Então, ele deveria ter recebido muito mais tokens, só que vocês sabem que geralmente quando há uma certa impressão massiva, seja de algumas moedas fiduciárias ou então até mesmo de tokens, né? Quando você aumenta muito a demanda, o preço daquele ativo tende a diminuir para que se equilibre essa relação entre oferta e demanda, só que nesse caso aqui isso não teria acontecido. Então, certamente houve ali uma impressão massiva de tokens, ele acabou tendo muito mais tokens do que ele tinha inicialmente, que eram cerca de 2 tokens, que ele teria adquirido a cerca de $100 cada um, né, totalizando ali um investimento total de $200, e com esses tokens a mais, só que com o mesmo preço, ele teria multiplicado, entre aspas, esse investimento dele, e ele teria se desfeito de todos esses tokens, adquirindo ali cerca de 740 Ethereum. Ele teria inicialmente investido cerca de meio Ethereum e saído com 740 Ethereum, que corresponde ao valor de $250 mil, tá? De fato, uma boa grana. E ele falou que não para por aí, porque ele já está mirando em outros projetos ali, né, que poderiam ter o mesmo bug e realizar ali esse investimento, visando justamente ali embolsar muito mais dinheiro. E claro, vão fazer ali um tipo de segunda versão dessa criptomoeda que já era um tipo de cópia, né, um tipo de imitação daquele projeto EFI, que eu tenho minhas dúvidas, sendo muito sincero para vocês. É um projeto que tem ali um certo controle, um certo limite no supply, mas, digamos assim, ele não é melhor que o Bitcoin, como muitas pessoas estão dizendo. Quem dirá a imitação e quem dirá ainda mais a imitação da imitação. Enfim, o projeto só acabou ganhando ali muita desconfiança, o projeto perdeu toda a credibilidade, perdeu toda a liquidez e o projeto foi justamente fracassado devido aqui a esse tipo de ação desse investidor. Mas pois é, galera, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou, peço novamente aqui o seu like e o seu compartilhamento e nos vemos na próxima.